A paz de Deus a todas as nações do mundo. Hoje, dia 3 de janeiro de 2024, Deus colocou já de madrugada no meu coração de botar novamente o vídeo que eu, Pedro, gravei no dia 19 de janeiro de 2023, quando Deus fez se cumprir a sua palavra, que mandaria os 10 chifres da primeira besta de Apocalipse capítulo 13, juntamente com a primeira besta, contra a antiga Babilônia no Iraque. Então daí se cumpriu a palavra de Deus, que Deus enviaria nações do norte, se cumprindo também, se cumprindo também Jeremias capítulo 50 e Jeremias capítulo 51, onde Deus falou que enviaria várias nações do norte, no caso 10 nações do norte contra a antiga Babilônia no Iraque, onde Deus fez várias nações do norte irem contra a antiga Babilônia e contra todo o Iraque. Deus falou que isso aconteceria no tempo do fim. A primeira besta, Papa João Paulo II, unido com essas nações do norte, invadiria no tempo do fim a antiga Babilônia. Se cumprindo também daí com isso, na guerra do Iraque de 20 de março de 2003, quando Deus permitiu que as nações do norte, no dia 20 de março de 2003, os 10 chifres da primeira besta de Apocalipse 13, que foram 10 nações do norte, Deus permitiu que no dia 20 de março de 2003 invadisse a antiga Babilônia no Iraque, antiga Mesopotâmia. Se cumprindo daí Apocalipse capítulo 17, versículo 16, onde a palavra de Deus diz: a besta e os 10 chifres que viste são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Também se cumprindo Jeremias capítulo 50 e Jeremias capítulo 51. Ali em Apocalipse 17 tem um grande mistério de Deus que Deus revelou, que ali Deus fala sobre as duas Babilônias. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, Deus fala da Babilônia, que é Roma. Quando fala, a mulher estava vestida, Apocalipse 17, versículo 4, onde diz: a mulher estava vestida de azul e vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Quando Deus fala a mulher vestida de azul e vermelho, como vocês veem, o catolicismo romano veste Maria de azul e vermelho, mas na verdade isso que o diabo ensina as nações chamarem de Maria, na verdade é a cidade de Roma, vestida de azul e vermelho. E quando ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, Deus fala da Babilônia, Roma. Só que em Apocalipse capítulo 17, versículos 16, Deus fala da Babilônia, da antiga Babilônia, que Deus falou que essas 10 nações a queimariam no fogo juntamente com a besta. Essa é a Babilônia antiga, de Apocalipse capítulo 17, versículo 16. E quando as 10 nações do norte invadiram o Iraque, se cumpriu a palavra de Deus, que diz em Apocalipse capítulo 17, versículo 16, que a besta se uniria com esses 10 chifres, que são as 10 nações do norte, e invadiria a antiga Babilônia, o Iraque. Mas fiquem agora, nesse horário do meio-dia, com o vídeo que eu, Pedro, gravei sobre esse assunto no dia 19 de janeiro de 2023, e também com uma reportagem antiga falando dessa guerra do Iraque, do dia 20 de março de 2003. Essas 10 nações invadiram, se cumprindo a palavra de Deus, invadiram a antiga Babilônia, que é o Iraque, no dia 20
de março de 2003, 17 anos exatos depois, no dia 20 de março de 2020, Deus pôs o meu sobrenome de Pedro. 17 anos exatos depois, por isso que vocês vê ali naquela capinha, naquela parte redonda ali, vocês vê Sandro Pedro desde 20 de março de 2020. 17 anos depois da guerra do Iraque, Deus pôs meu sobrenome Pedro. Porque do dia 20 de março de 2003, quando Deus permitiu que os 10 chifres, que são as 10 nações, invadissem a Babilônia, que é o Iraque, até 20 de março de 2020, quando Deus pôs o meu sobrenome Pedro, deu 17 anos exatos. Então, fiquem com o vídeo do dia 19 de janeiro de 2023, que fala sobre esse assunto, e também uma notícia antiga que fala da guerra, quando Deus enviou as nações do norte contra a Babilônia, se cumprindo Apocalipse 17, versículo 16, onde Deus fala: a besta e os 10 chifres que viste são os que odiaram a prostituta, que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Quando antes disso acontecer, a besta João Paulo II, que estava ainda viva, estava no lado do George W. Bush, antes das 10 nações invadirem o Iraque, se cumprindo essa palavra de Deus em Apocalipse 17, versículo 16. E fiquem com o vídeo. E Deus abençoe a todas as nações. A paz de Deus a todas as nações, como eu, Pedro, já tinha falado, que iria profetizar sobre um assunto que já aconteceu em 2003 e é referente às 2 Babilônias de Apocalipse capítulo 17. Aqui em Apocalipse 17, versículo 4, Deus fala da mulher que é a cidade onde reina a besta. Essa é a primeira Babilônia. Me perdoe, essa é a segunda Babilônia. Porque a primeira foi aonde Deus confundiu todas as línguas, que é ali no Iraque. A primeira Babilônia é ali no Iraque, onde Deus confundiu todas as línguas, e a segunda Babilônia é essa cidade de Roma, aonde diz, em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, a mulher estava vestida de azul e vermelho, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito o mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Como eu já falei em vídeos anteriores, essa mulher vestida de azul e vermelho, Deus fala ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 18, que essa mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. O fato de sempre ter Maria vestida de azul e vermelho, o próprio diabo já está se entregando, falando que a própria cidade onde reina a besta sobre todos os presidentes da terra é a própria Roma. Tá. Assim como o diabo ensinou as nações inteiras a chamar Maria de mãe, mas na verdade estão sem querer chamando Roma de mãe. Então, a primeira Babilônia é essa, no Iraque, onde Deus confundiu todas as línguas. E a segunda Babilônia
é a cidade de Roma, aonde Deus falou que no tempo do fim, essa segunda Babilônia, que é Roma, se uniria com várias nações do norte e queimaria, deixaria essa primeira Babilônia, onde Deus confundiu todas as línguas, que é o Iraque, deixaria ela nua e a queimaria no fogo. Aonde Deus diz que iria ao encontro, um correio ao encontro de outro correio, para avisar ao rei da Babilônia, que é Saddam Hussein, que as suas cidades foram tomadas de todos os lados. Isso aconteceu, como vocês estão vendo essa foto aqui, Papa João Paulo II, juntamente com George W. Bush, quando Deus falou que o próprio Deus mudaria o coração dessas 10 nações do norte, juntamente com a besta, para que fossem contra a antiga Babilônia, que é o Iraque, como aconteceu no ano de 2003. Vamos ler, então, a passagem onde fala dessas 10 nações do norte que Deus falou que iria se unir com a besta e iriam queimar a primeira Babilônia no fogo. Ali vamos ver onde está escrito. Apocalipse capítulo 17, versículos 16. E a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão com fogo. Assim, vocês estão vendo o vídeo aqui atrás, quando Deus mandou a besta, juntamente com as 10 nações do norte, contra a antiga Babilônia, que é a primeira Babilônia. Ali em Apocalipse 17 fala de 2 Babilônias, essa que é Roma, que é a mulher vestida de púrpura, que é o azul e vermelho. Essa Babilônia é a segunda. E a outra Babilônia, onde Deus fala, e a besta e os 10 chifres que viste, são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Essa é a primeira Babilônia, Iraque, onde Deus confundiu todas as línguas. Apocalipse 17, então, a segunda Babilônia é a mulher que está vestida de azul e vermelho, que é Roma. E a primeira Babilônia, que Deus falou que a besta, unida com nações do norte, ia invadir, queimando ela no fogo, essa primeira é onde Deus confundiu todas as línguas, que é o Iraque. Assim se cumprindo Jeremias 50 e também Jeremias 51, onde Deus botou 2 capítulos inteiros falando que a besta de Roma, unida com 10 nações do norte, no tempo do fim, invadiria a antiga Babilônia, que é o Iraque, em 2003, e se cumpriu Jeremias 50 e Jeremias 51. Vamos ler um pouco aqui sobre a profecia de Deus contra a Babilônia, que é o Iraque. Sendo hoje em dia a Babilônia atual a cidade de Roma. Mas vamos ver a profecia de Deus, ler uns pedaços, para que o vídeo não fique muito grande. Ler uns pedaços aqui, do Jeremias 50, onde Deus fala que iria mandar nações do norte contra a antiga Babilônia, que é o Iraque. Palavra que o Senhor proferiu acerca da Babilônia, acerca da terra dos caldeus, por intermédio de Jeremias, o profeta. Anunciai e fazei ouvir entre as nações, alvorai estandarte e proclamai. Nada encobrais, mas dizei, tomada é Babilônia, confundido está Bel, caído está Merodach. Confundidos estão os seus ídolos, e caídos estão os seus deuses. Subiu contra ela uma nação do norte, que fará da sua terra uma solidão, não haverá quem nela habite. Tanto os homens como os animais fugiram e se foram. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão junto com os filhos de Judá, andando e chorando virão e buscarão ao Senhor seu Deus, acerca
do caminho de Sião perguntarão e para ali dirigirão os seus rostos. Virão e se ajuntarão ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Vamos ler mais uns pedaços. Aqui, ó. Fuge do meio da Babilônia. Sai da terra dos caldeus. E sede como os bosques que conduz o rebanho, pois eu suscitarei, eu Deus suscitarei, e farei subir contra a Babilônia uma grande congregação, grandes nações da terra do norte. Tomarão as suas posições contra ela, e do norte será tomada. As suas flechas serão como de hábil guerreiro que não volta de mãos vazias. A caldeia servirá de presa a todos os que a saquearem, ficarão fartos, diz o Senhor. Porque vós alegrais, saltais de prazer, ó saqueadores da minha herança, e vós inchais como bezerros gordos e relinchais como cavalos vigorosos. Muito envergonhada será a vossa mãe, humilhada será a que vos deu a luz. Ela será a última das nações, um deserto, uma terra seca e uma solidão. Por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar pela Babilônia e Iraque se espantará e zombará dela por causa de todas as suas pragas. Tomai as vossas posições em redor da Babilônia, todos os que manejais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, pois ela pecou contra o Senhor, pois o Iraque pecou contra o Senhor. Gritai contra ela, rodeai-a, e ela já se submeteu, caíram os seus fundamentos, estão derrubados os seus muros, visto que esta é a vingança do Senhor, vingai-vos nela, conforme o que ela fez, fazei a ela. Arrancai da Babilônia o que semeia, o que leva a foice no tempo da cega, por causa da espada do opressor, se virará cada um para o seu povo e fugirá cada um para a sua terra. Essas são as palavras de Deus, alguns versículos da palavra de Deus, que Deus iria mandar nações do norte contra a antiga Babilônia. Deus iria unir a própria besta de Roma, juntamente com 10 nações do norte, para irem contra a antiga Babilônia, que estava sendo reinada pelo ditador Saddam Hussein. E daí, como a palavra de Deus diz, que iria um correio ao encontro de outro correio, para avisar a Saddam Hussein que a sua cidade foi tomada de todos os lados. Se cumprindo Apocalipse 17, versículos 16. A besta, que é o Papa João Paulo II, e os 10 chifres que você viu, odiarão a prostituta que é o Iraque. Eles a levarão à ruína e a deixarão nua, comerão a sua carne e a destruirão no fogo. E se cumpriu também Jeremias 50 e Jeremias 51. Então, a primeira Babilônia, onde Deus confundiu todas as línguas, é ali em Apocalipse capítulo 17, versículo 16. E a segunda Babilônia, que é a atual de hoje, é a cidade de Roma, de Apocalipse capítulo 17, versículo 4. E que Deus abençoe a todas as nações. Por hoje é só. E essa aqui, que é o Iraque, é a antiga Babilônia, de Apocalipse capítulo 17, versículo 16. E essa daqui, essa mulher vestida de vermelho e azul, é a cidade onde reina a besta. Essa é a Babilônia atual, essa do fim dos tempos. Must leave Iraq within 48 hours. Em março de 2003, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deu um ultimato ao presidente do Iraque. Saddam Hussein deveria deixar o próprio país em 48 horas. Saddam recusou o ultimato e prometeu resistência. Ele governava o Iraque havia mais de 2 décadas e chamou Bush de criminoso.
No início de abril, semanas depois da invasão, as tropas dos Estados Unidos, com o apoio do Reino Unido, chegaram à capital, Bagdá. Meses depois, Saddam Hussein foi preso, julgado e condenado à morte por enforcamento. Os Estados Unidos diziam ter provas de que o Iraque tinha armas de destruição em massa, mas as armas nunca foram encontradas. Especialistas em direito internacional dizem que o então presidente George W. Bush e o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, devem responder por crimes de guerra. As acusações de abusos e torturas cometidos pelas tropas aliadas se multiplicaram. A queda de Saddam foi sucedida por instabilidade política e disputas entre as várias etnias que vivem no país. Os ataques à bomba aumentaram. Em agosto de 2003, um carro-bomba atingiu o escritório da ONU em Bagdá. Entre os 22 mortos estava o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello. A guerra do Iraque deixou pelo menos 170 mil mortos. Inicialmente, o custo foi previsto em cerca de 50 bilhões de dólares, mas passou de 2 trilhões, ou seja, 40 vezes mais. A tensão entre xiitas, sunitas e curdos persiste, mesmo depois da saída das tropas norte-americanas em 2011. Os atentados se transformaram em rotina e mostram que os horrores da guerra estão longe do fim.